ex-desembargador, que acabou de explodir uma bomba atômica sobre essa decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar sobre Flávio Bolsonaro. Ex-desembargador soltou a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, e eu vim aqui na Velocidade da Luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. E também, por fim, e não menos importante, Davi Alcolumbre acaba de dar a pior notícia para Lula da Silva. Lula está completamente devastado com uma notícia que ele acabou de receber do próprio presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, gente, tá? Guerra definitivamente foi declarada contra o Lula. Muitos estão dizendo que o Lula levou uma punhalada nas costas, foi traído. Vocês vão entender, gente. Vou trazer tudo nesse boletim. Esse boletim está simplesmente imperdível. Não é só essas informações, tem outras que eu separei também para atualizar aqui todos vocês. Bomba atrás de bomba é o que eu vou trazer. Você que está aí do outro lado aí me assistindo, tem um convite mega especial para fazer para você. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Então já confere aqui embaixo. Não é aqui no vídeo, muita gente fica procurando aqui no vídeo, é aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo. Em algum lugar aí vai ter uma palavrinha chamada inscreva-se, inscrever. Sabe o que você vai fazer? Só isso aqui, clicar em cima, na hora, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente? Se estiver de pé, pega o cafezinho, senta, fica bem confortável. Magnitsky, o retorno da Magnitsky pode estar a caminho contra o ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro pede retomada da Magnitsky para Moraes após veto a visitas de Flávio a Jair Bolsonaro. Gente, tá aqui, ó. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira o restabelecimento das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. A manifestação ocorreu após o magistrado suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência ao pai, o ex-presidente Bolsonaro. Em publicação escrita em inglês, ele fez uma publicação em inglês nas suas redes sociais. O Eduardo relacionou a medida judicial ao processo eleitoral brasileiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, se em todo o país apenas um prisioneiro é proibido de se comunicar com seu filho e candidato à presidência por razões políticas, esta eleição não deveria, de antemão, ser conhecida como democrática pelos países livres, afirmou Eduardo. Na sequência, o parlamentar afirmou que os Estados Unidos devem restabelecer a sanção Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O governo norte-americano impôs a punição a Moraes em julho de 2025, mas revogou a medida em dezembro do mesmo ano. Tá aqui, gente. Então, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de pedir novamente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancione, aplique, ou seja, reaplique a tão temida morte financeira, a tão temida Lei Global Magnitsky novamente contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente? Será que vem reunião aí nos próximos dias de Eduardo Bolsonaro com autoridades de dentro do governo Donald Trump? Será que Donald Trump, Marco Rubio, Scott Bessent pode atender o pedido do Eduardo Bolsonaro e sancionar Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky novamente? Bom, o pedido está feito em inglês, porque o Eduardo Bolsonaro é
macaco velho da política, é experiente, sabe que grandes autoridades dos Estados Unidos acompanham as redes sociais dele. Sabe que Marco Rubio, Scott Bessent, outras autoridades acompanham as redes sociais dele. Então ele fez questão de mandar o recado para o governo americano em inglês, para eles entenderem tudo, né? Para entenderem tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Tá aqui, o Metrópolis também deu a mesma notícia. Eduardo Bolsonaro, Magnitsky contra Moraes deve ser restabelecida imediatamente. E agora, gente, deixa eu trazer aqui o Davi Alcolumbre, que acabou de dar a pior notícia para Lula da Silva. O Lula deve estar desesperado com isso aqui. Vocês não têm noção do desespero que deve estar o Lula. Fim da escala 6x1 completa 2 meses parado no Senado e pior, e sem calendário definido, ou seja, sem data para ser colocada para votação. Ou seja, Lula da Silva não vai ter a escala 6x1 para fazer palanque, para fazer campanha, para fazer política. Realmente o Davi Alcolumbre está com guerra declarada contra o Lula, né? A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, caminha para completar 2 meses. 2 meses, o Davi Alcolumbre dando um chega para lá no Lula, em calendário definido para a votação. E a proposta foi aprovada pela Câmara, né, em 27 de maio, em 2 turnos, e chegou ao Senado no dia seguinte. E o Lula tinha pressa para que isso aqui fosse colocado para votação no Senado. Porém, o Davi Alcolumbre mandou duro recado. Lula, você está querendo usar isso aqui para fazer campanha, fazer comício? Não vai, não. Eu não vou. O Davi Alcolumbre já mandou um duro recado para o Lula. Só vou colocar isso aqui para votação depois do pleito eleitoral. A casa caiu para o Lula, hein, gente, tá? Davi Alcolumbre, quem diria Davi Alcolumbre declarando guerra contra Lula da Silva? E muitos aliados do Lula estão vendo isso aqui como uma punhalada nas costas, uma traição do Davi Alcolumbre, depois de tudo que o Lula fez pro Davi Alcolumbre. Eu acho que o Davi Alcolumbre fez mais coisas pro Lula do que o Lula para ele. Porque o que o Davi Alcolumbre já fez pro Lula dentro daquele Senado não está escrito no gibi, né? Mas agora a casa caiu pro Lula. E tem mais notícia terrível pro Lula, gente, ó. Servidores do IBGE discutem greve nacional em protesto contra o Postman. O IBGE, gente, esse IBGE que perdeu totalmente a credibilidade depois que o Lula colocou essa coisa aqui para ser o chefe do IBGE. E os servidores estão partindo para cima aqui do Lula, ó. Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, o IBGE, poderão entrar em greve no dia 5 de agosto. Os servidores do IBGE, furiosos com algumas decisões que o Postman tem tomado lá dentro, estão ameaçando o Lula de que pode fazer uma greve. E o início está previsto para quarta-feira em greve no dia 5 de agosto, que representa a categoria. E marcou para quinta-feira, dia 15, o início das ACBs que discutirão a paralisação. Vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a autarquia vive uma tensão entre seus servidores e o presidente, Márcio Postman, tido como autoritário pela entidade sindical. A tensão se amplia com o corte de gratificações para trabalhadores do censo e na chamada indenização de campo, paga para cobrir despesas com deslocamentos para aplicação dos questionários. De acordo com a nota da entidade, Postman tem se recusado a receber os representantes da categoria para debater o futuro órgão, o que tem travado as negociações e agravado uma crise que remonta no início da gestão. Postman também foi alvo de uma representação no Tribunal de Contas da União por conta da demissão da coordenadora de Contas Nacionais, Rebeca Palles, que estava no posto há anos. O Ministério Público, junto ao TCU, apontou suspeita de tentativa de interferência nos dados do PIB.
E é exatamente por esse motivo que o IBGE tem perdido a credibilidade perante aí ao povo brasileiro. Muitas estatísticas divulgadas pelo IBGE são colocadas em xeque exatamente pelo fato deste homem ter sido colocado lá dentro, um homem de confiança do Lula. O Lula colocou um homem... O Lula é assim, né? Ele coloca o ex-advogado no STF, está tentando desesperadamente colocar o grande aliado, né, o Bessias, no STF, colocou um amigo de longa data, Flávio Dino, no STF, colocou o Postman, amigo de longa data, aliado de longa data, no IBGE. E nisso o Lula vai tendo controle de tudo, né? Só que a coisa tá feia pro Postman lá dentro do IBGE, viu, gente? A coisa tá feia. O doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, doutor Sebastião Coelho, que partiu para cima e explodiu uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele decidiu revelar e vocês vão ficar aterrorizados com o que ele revelou aqui nesse vídeo. Assistam até o finalzinho. É pior do que vocês imaginavam. Só assistam, vejam só. Você muito direta, quero ouvi-lo sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a alegação ali, a justificativa na decisão, Jair Bolsonaro teria violado as medidas cautelares porque havia uma restrição para não utilizar as redes sociais, nem mesmo por interposta pessoa, nem mesmo por meio de outra pessoa. A interpretação é que Flávio Bolsonaro teria utilizado a sua própria rede social para divulgar a carta do pai. Doutor Sebastião, muito boa noite, seja bem-vindo. Há alguma chance de revogação da domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a esse fato que ocorreu no fim de semana? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Segre e audiência. Este ato, essa decisão de Moraes, Paula, nada mais é do que uma intervenção nas eleições. O Poder Judiciário já teve interferência nas eleições de 2022. Posteriormente, fez uma intervenção julgando Bolsonaro sem ter prerrogativa de foro no Supremo, e agora é uma terceira intervenção. O Gustavo Segre já fez a leitura do dispositivo legal. O artigo 41 do Código de Processo Penal permite que o preso tenha comunicação com o exterior, através do artigo 41, inciso 15 do Código da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 do ano de 84. Alexandre de Moraes nada mais faz do que, mais uma vez, violar os direitos de Jair Bolsonaro. É mais uma violação dos direitos de Jair Bolsonaro. E agora, com uma gravidade imensa, porque ele está tirando a prerrogativa do advogado de ter contato com seu cliente. Não importa que Flávio seja filho do Bolsonaro, ele é advogado de Bolsonaro no processo de execução. E antes, quando eu fui convidado por você, Paula, eu fiz questão de conferir e está confirmado que Flávio continua como advogado de Jair Bolsonaro. Portanto, essa é uma decisão que tem uma intervenção indevida na atuação do advogado. Com relação à possível revogação, olha, Alexandre de Moraes, nós já sabemos, Augusto fala isso reiteradamente, ele é um abusador, ele é um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes, ele não tem muita preocupação com o direito, com a Constituição, até mesmo com a ética, né? Basta ver o contrato da sua esposa. Essa é uma grave decisão que interfere diretamente nas eleições. Veja, 90 dias, nós teremos ultrapassado o primeiro turno das eleições. 90 dias dá exatamente após o primeiro turno da eleição. Essa é uma manobra inadmissível. A política brasileira, a chamada direita brasileira, que está lutando para tirar esse governo de consórcio do PT, Lula, com o STF, tem que reagir bravamente, denunciar isso em todos os cantos, não ficar com notinha, não. Isso tem que ser denunciado no Congresso Nacional. Essa ação é um complemento do que ele fez essa semana, que a Polícia Federal tentou fazer com o presidente do PL, certo? Para apreender computadores, celulares, para quê? Para bisbilhotar, fazer a pesca probatória e tentar encontrar alguma coisa que possa ajudar o lado deles nessas eleições. Essa que é a realidade. Eu espero que Alexandre de Moraes não mande Bolsonaro de volta para a Papudinha, para o presídio militar, em razão desse fato. Se o fizer, eu digo para vocês, antecipando, eu vou convocar manifestações aqui em Brasília, como já fiz anteriormente, dê o que der. E nós vamos para frente do presídio, sim, e nós vamos testar
qual o limite desse cidadão em face da população brasileira. Nós não podemos mais aguentar calado esse arbítrio de Alexandre de Moraes. A comunicação do preso e Bolsonaro está cumprindo pena, está em execução de pena, é um direito do preso. Essa comunicação ele escreveria uma carta para ficar aonde? Em qual meio? Botar dentro do baú? Qual seria a necessidade? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que ele não pode impedir o advogado de ter contato com o seu cliente. Doutor Sebastião, siga conosco, eu vou incluir, claro, os meus parceiros nessa conversa, doutor Sebastião, mas só para eu pegar o gancho do que nos trouxe o Gustavo Segre, ele lembrou que quando Lula esteve preso, ele escreveu algumas cartas que foram lidas pela Gleisi Hoffmann, também por um ex-advogado, pelo advogado, um dos fundadores do PT, o Luiz Eduardo Greenhalgh, inclusive ainda na campanha de Fernando Haddad. Então, doutor Sebastião, se o senhor me permite, eu vou trazer esses dois momentos lá de 2018, que também tem relação com esse fato, e a gente retoma a nossa conversa. Então, primeiro da Gleisi Hoffmann. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Curioso que ela estava ao lado de Lindenberg Farias, que é justamente o parlamentar que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente traz uma outra carta que foi lida pelo advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos fundadores do PT durante a campanha do Fernando Haddad, que foi mencionado também pelo Segre. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Lindenberg Faria também estava nesse momento com a Gleisi Hoffmann do outro lado, Manuela Dávila e Fernando Haddad. E querido doutor Sebastião, prazer revê-lo. Tive a oportunidade de tomar um café com o doutor Sebastião em Brasília. E olha, como confessar aqui para vocês como o povo gosta do doutor Sebastião, tem um respeito enorme por ele. Boa noite à nossa audiência, é um prazer tê-lo aqui, doutor Sebastião. Paula, veja, acho que tudo já foi dito, né? Mas a questão que eu queria abrir para o doutor Sebastião é o que o chat está perguntando, mas e aí, né? Nós corremos para onde? É só o Alexandre de Moraes que pode colocar as mãos nesse processo? A gente sabe que, né, não tem para onde correr, primeira turma, fica engessado, vai para o plenário, não vai. Porque por mais, doutor Sebastião, que toda semana a gente traz a lei, a gente traz o artigo, a gente traz a Constituição, isso não adianta nada para o ministro Alexandre de Moraes. Não adianta lei, artigo, jurisprudência, nada. É tudo da cabeça dele. Então, doutor Sebastião, eu acho que a esperança do povo brasileiro é que, quem sabe, se um dos pares do Alexandre de Moraes resolva colocar a mão e tentar resolver isso. Há essa possibilidade, doutor Sebastião? Oi, Paula. Alegria falar com você mais uma vez. Olha, eu não tenho esperança, porque na primeira turma, quem está por lá? Flávio Dino, que esses dias deu aquela decisão contra o Valdemar, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O recurso é para esta turma, deveria ser para a segunda turma como órgão revisor. Mas, infelizmente, hoje nós estamos tratando, Alexandre de Moraes, ele faz o que quer. Esse cidadão, eu digo e repito, eu não posso dizer, enquanto eu tiver voz, eu vou dizer que esse cidadão é um abusador, é um violador da Constituição sem freio, por culpa exclusiva do Senado Federal. O Senado Federal, Davi Alcolumbre, é culpado por tudo isso, como já o fora Rodrigo Pacheco, porque ele sustenta todas as acusações que são feitas lá, eu já fiz duas, uma pessoal e outra pelo Partido Novo, contra Alexandre de Moraes. Ele não dá andamento em nada, Ana Paula, deixa tudo quieto. Então, a esperança, eu digo com tranquilidade para vocês, eu não tenho, assim, esperança de que, se ele der uma decisão de força contra Jair Bolsonaro, que essa decisão será mantida. Mas cabe à população brasileira reagir a isso. Nós que não estamos de acordo com esses abusos, nós temos que ir para as ruas denunciar. Olha, tem algum resultado prático? Pode até não ter, mas nós estamos mostrando a nossa indignação, a nossa insatisfação. É claro que quando ele fala, vocês mostraram aí, é ridículo ver Lindenberg Farias nos dois episódios das cartas do Lula e ele ser o requerente dessa medida que o Alexandre de Moraes já se apressou em determinar as suas providências,
suspendendo previamente o direito do advogado e do cliente de manter o contato com o advogado sem colher um parecer da Procuradoria-Geral da República. Embora nós já sabemos também que a Procuradoria é sido um apêndice, uma linha auxiliar de Alexandre de Moraes com o senhor Godet. Mas ele faz tudo de ofício, já determina, já suspende 48 horas, tentou prejudicar Bolsonaro com aquela questão da arma, fazendo em seguida uma pressão abusiva na casa de Bolsonaro, constrangendo a sua esposa Michele, constrangendo a sua filha Laura, numa busca e apreensão sem qualquer significado por conta de armas, tá certo? Então ele não tem limites. Quando ele determina que a defesa se 48 horas, ele está dando uma sinalização de que, olha, eu posso proferir uma nova decisão, retornando Bolsonaro para a prisão. Mas o grave é impedir o principal candidato da oposição nas próximas eleições de 4 de outubro seja impedido de conversar com o principal líder da oposição. Essa é uma intervenção gravíssima no processo eleitoral, de uma gravidade extrema. Alexandre de Moraes desequilibrou o processo eleitoral de 2022, isso é um fato, com as suas decisões arbitrárias, e agora o processo eleitoral nem inicia agora dia 16 de agosto, e ele já toma decisão interferindo numa das eleições e interferindo na vontade do povo brasileiro. O Bolsonaro nada mais fez do que exercer um direito garantido pela lei de execução penal em mandar uma carta. Foi lido pelo Flávio, poderia ter sido lida pela Michele ou qualquer outra pessoa, não importava por qualquer um que o visitasse, e as visitas que ele tem são dos advogados. Ressaltando mais uma vez que todo preso tem direito à visita. Essa alegação de que está em tratamento, não recebe visita, é um absurdo total e completo. O preso, ele tem direito à visita até para melhorar a sua saúde. Então, a Bolsonaro, infelizmente, ele está tendo seus direitos violados, e diga o que quiser. Eu sou um desembargador aposentado, eu conheço dessa Constituição que está aqui atrás de mim, eu jurei cumprir, Alexandre de Moraes também jurou cumprir essa Constituição, como os demais lá, mas não cumpre. São violadores e precisam ser afastados. O povo brasileiro, o povo brasileiro tem que ter a consciência que o próximo presidente da República vai nomear, no mínimo, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. O que está vago, 3 que vão aposentar por idade e mais 3 que obrigatoriamente. Se nós tivermos um Senado responsável, eles não permanecerão no Senado Federal. Esse é o compromisso do povo brasileiro, retirar essas pessoas violadoras de direitos humanos da Suprema Corte do país. E nesse aspecto, eu creio que tem muita gente do Brasil determinada. Tá aí, gente, tá? Doutor Sebastião Coelho rasgou o verbo para cima do ministro Alexandre de Moraes, disse que estava entalado na garganta, né, gente, tá? Lavou a alma do povo brasileiro. Doutor Sebastião Coelho, o senhor hoje lavou a alma do povo brasileiro. Partiu para cima do Moraes, expôs que é um homem da lei, gente. Isso aqui, ó, ex-desembargador, juiz por muitos anos. Expôs todas as arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes nesta decisão que acabou de ser proferida contra não só o Flávio Bolsonaro, mas também contra o Bolsonaro. Afinal de contas, o pai vai ter que ficar sem ver o filho e o filho vai ter que ficar sem ver o pai. Então, os dois foram punidos, na verdade, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E um ponto crucial aqui nesse comentário do doutor Sebastião Coelho, ele veemente está pedindo o afastamento do ministro Moraes da Suprema Corte. Vocês viram lá no finalzinho? Ele tem que ser afastado da Suprema Corte. Ele tem que ser afastado desse cargo que ele exerce por inúmeras arbitrariedades que estão sendo cometidas aí nos últimos meses, ou quiçá até nos últimos anos, gente, tá? O que vocês acharam aqui do comentário do doutor Sebastião Coelho? Corajoso! Isso aqui é homem de coragem, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, direto dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro acabou de explodir uma bomba sobre a reaplicação, o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, após ele ter tomado aí essa decisão contra o Flávio e contra o Bolsonaro, tá? Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá reaplicar a Lei Magnitsky contra o Moraes, mas antes de trazer aqui os detalhes dessa bomba do retorno da Lei Magnitsky contra o Moraes, deixa eu trazer aqui o vídeo que ele acabou de publicar nas redes sociais
Meu Deus do céu, gente, tá? Eduardo Bolsonaro tá furioso com o ministro Alexandre de Moraes após ele ter tomado aí essa última decisão sobre o Flávio e contra o pai dele, Bolsonaro. Vejam só com seus próprios olhos. Autoridade. O Flávio é o único candidato que não pode se comunicar com um líder do seu movimento, a autoridade máxima política. E lembrando que o Lula, quando esteve preso, o Haddad leu carta do Lula na porta do presídio. O Lula podia visitar várias pessoas ao mesmo tempo. Encontrou-se até com a Janja lá dentro. Então, veja que existe uma disparidade de armas e Bolsonaro só está preso por conta do seu capital político. Porque se ele tivesse solto, todo mundo sabe que ele já estaria com uma mão na taça para ser o próximo presidente do Brasil. E no meio do caminho ainda tem centenas de pessoas pagando pato pelo 8 de janeiro, só para o Moraes poder tentar dar contornos de realidade a essa narrativa fantasiosa de golpe de Estado. Isso daí não é democracia, gente. Isso aí é prisão política, isso daí é censura, isso daí é tentar levar no tapetão uma eleição. Denuncia isso para o mundo inteiro. O Brasil está correndo sério risco de não ter uma eleição sendo vista como democrática pelo mundo livre, pela comunidade internacional. E esse também é um belo aviso a todos aqueles que acham que se der Lula vão ser mais 4 anos e depois a gente tem mais uma eleição para tentar chegar ao poder. Se o Lula for reeleito, na mão grande desse jeito, ele vai botar mais 4 dentro do STF. E aí você vai ver um regime se consolidar, porque se hoje eles já estão à vontade para prender o líder do maior movimento político do país e ainda deixar incomunicável o filho com o pai, mais uma vez, porque eu já estou incomunicável tem um bom tempo, eu não posso nem tentar me candidatar à presidência porque vivo em exílio, e ainda, né, tudo mais que aconteceu comigo e com a minha família, agora acontecendo com o Flávio também, esse impedimento, essa censura. Imagina em 2030, com mais 4 ministros do Lula lá dentro do STF, com o TSE totalmente aparelhado. Você realmente acredita que a esquerda vai se permitir ter uma eleição democrática? Pense bem, ou é Flávio, ou já era, pode esquecer. O Flávio é o único candidato que não... Aí, gente, recado muito grave do Eduardo Bolsonaro, gente. Tá lembrando que o próximo presidente da República, a partir de janeiro de 2027, vai poder colocar mais 4 ministros dentro da Suprema Corte. E eu, gente, não consigo nem imaginar o que é que vai ser do STF, do TSE. O que é que vai ser do Brasil? O que é que vai ser da democracia no Brasil se o Lula for eleito novamente e colocar mais 4 ministros dentro do STF? Ou seja, mais 4... coisa que a gente não pode nem falar mais, né? Parece que a gente tá numa Venezuela, na China. Tem coisa que a gente pensa, mas não pode falar. Mas vocês são muito inteligentes. É uma tragédia, né, gente? Tá? Lula da Silva, se ele vencer essa eleição, vai ser a maior tragédia para o Brasil. Acho que para um bom entendedor, meia palavra basta, né?